Estamos de volta. E em discurso na COP27, Lula prometeu medidas mais fortes no combate ao desmatamento. Vamos ouvir um trecho. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a Declaração de Líderes de Glasgow sobre as florestas. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. E nesse mesmo discurso à comunidade internacional durante a COP27, o presidente eleito garantiu que o agronegócio vai ser um aliado estratégico do seu governo. Vamos ouvir. A produção agrícola sem equilíbrio ambiental deve ser considerada uma ação do passado. A meta que vamos perseguir é a da produção com equilíbrio, sequestrando carbono e protegendo nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo em todos os nossos biomas e o aumento da renda para agricultores e pecuaristas. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca de uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo, valorizando os conhecimentos dos povos originários e comunidades locais. No Brasil, há vários exemplos exitosos de agroflorestas. Vamos então ao lugar de onde foi feito o discurso. Vamos até o Egito, onde acontece a COP27. O enviado especial, Matias Brotero, está com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E a gente conversa ao vivo com eles. Brotero, boa tarde. Ótima tarde a você, Sidney, a todos vocês que nos acompanham aí do Brasil. Estou com Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, que tem trabalhado muito próximo do presidente eleito Lula em questões ambientais, do que pode ser o plano do próximo governo no meio ambiente. Ministra, muito obrigado pela entrevista. Eu queria começar perguntando para a senhora, pedindo uma avaliação da senhora do discurso e dos impactos do discurso do presidente eleito Lula aqui na COP27. E a pergunta é, o que acontece a partir de agora em relação ao meio ambiente para o Brasil? Obrigado. Primeiro, uma grande expectativa que tínhamos aqui, Matias, em torno da fala do presidente Lula. O mundo dizia o tempo todo para nós, nos corredores, de que estavam com saudades do Brasil, que tinham sido 4 anos de perda do protagonismo do Brasil. E o discurso do presidente foi à altura do que a comunidade internacional estava esperando. Compromisso com o enfrentamento da mudança climática, compromisso com o combate ao desmatamento para se chegar ao desmatamento zero, mas combinando tudo isso com a necessidade da segurança alimentar. Nós somos grandes produtores de alimento e sabemos que é fundamental que a mudança climática não venha afetar a nossa produção, senão quem pagará o preço serão os mais vulneráveis. E ainda falou sobre como o Brasil pretende liderar essa iniciativa junto aos países desenvolvidos para que haja mais cooperação entre nós. A gente vai voltar para o estúdio agora porque a Muriel, o Leandro e o Sidney estão por lá e tem perguntas para fazer para a senhora. Com vocês. Deputada, também ministra, né? Sempre ministra. Por favor, uma boa tarde para a senhora por aí. Preciso perguntar justamente se já existiu algum tipo de sondagem ou pedido para que a senhora assuma o Ministério do Meio Ambiente a partir do ano que vem. Olha, nesse momento o presidente está muito focado na transição. Aliás, eu me sinto muito honrada de ter sido indicada para participar junto com outros colegas altamente relevantes, como Jorge Viana, Isabela Teixeira, e, enfim, várias pessoas muito relevantes para essa transição na área de meio ambiente. Agora é focar no trabalho, montar os grupos de trabalho, porque nós vamos fazer uma recuperação pós-guerra. O Bolsonaro fez uma guerra contra a política ambiental.
Óbvio que nós temos uma proposta robusta. Eu tive a felicidade de ter apresentado uma plataforma com a qual o presidente Lula se comprometeu naquele dia 12, quando nos reencontramos política e programaticamente. Vamos lidar com aquelas outras propostas que a sociedade brasileira está apresentando e a transição é o momento do diagnóstico, de verificar o tamanho do prejuízo que foi causado por esse governo para que se possa ter uma ação efetiva. Aqui eu posso dizer, por falta de cooperação do mundo é que não vai ser. Todo mundo querendo contribuir com o Brasil. Eu fiz várias reuniões bilaterais com a Alemanha, com o Reino Unido, com o Canadá, com a Noruega, com o Banco Interamericano, com o Banco Mundial, com o GEF e agências de filantropia. Todos interessados em ajudar o Brasil a fazer essa travessia. É a gente trabalhar e deixar o presidente fazer a sua escolha com a serenidade que lhe é devida e necessária. Ministra, a senhora falou sobre a avaliação do prejuízo a respeito do meio ambiente e também sobre reuniões que vem tendo com outros países. Hoje nós trazemos a informação aqui na CNN de que o governo alemão se prepara para liberar cerca de 1,5 bilhão de euros a partir do ano que vem, para os próximos 2 anos no Brasil, e também corre para buscar a liberação por parte do governo brasileiro da verba do Fundo Amazônia, que foi liberada já, mas que falta ainda por parte do Brasil o recebimento dessa verba. O que precisa ser feito agora para que esses mecanismos de financiamento sejam destravados para o Brasil receber essa verba? Houve já uma decisão da Justiça de que o Fundo Amazônia deve funcionar nas bases em que ele foi concebido. Há o desejo da Alemanha, da Noruega, de desbloquear imediatamente os recursos para que as ações possam ser retomadas. Eu conversei com esses 2 países, com os seus ministros de meio ambiente, e temos também a possibilidade de um novo aporte de recursos, como você falou. Para isso, o governo atual tem que fazer a sua parte. Obviamente que não tem cabimento não finalizar esse processo e prejudicar o Brasil numa cifra como essa, no momento de dificuldade econômica em que temos que fazer verdadeiros malabarismos para poder dar conta da agenda social, da agenda ambiental e dos grandes desafios que estão postos para o Brasil. A sociedade brasileira está vigilante e, obviamente, que contamos com aquilo que é o interesse maior do país. Não se pode prejudicar um país quando se está numa transição, sabendo que o futuro governo, será essencial como parceiro dos seus doadores. Leandro, Sidney, vocês têm alguma pergunta? Tenho sim. Primeiro o Sidney aqui, o Leandro também já está na fila aqui fazer a dele. Deputada, uma boa tarde para a senhora. O discurso foi afirmativo, foi amplo, mas eu penso que faltou aqui um detalhe que eu queria dar um passo à frente. Como criar condições para os brasileiros daquela região amazônica ficarem longe de queimadas ilegais e criminosas, ficarem longe de desmatamento? Portanto, é preciso meios de produção e de trabalho para os brasileiros naquela região. Essa é a parte essencial para ser alternativo ao que se tem, que é uma parte destas pessoas que acabam colaborando para a destruição do meio ambiente. Como o governo Lula pretende atacar esse problema imediatamente? No programa de governo do presidente Lula está estabelecido a prioridade para um plano de desenvolvimento sustentável da Amazônia, um plano de desenvolvimento sustentável para as populações tradicionais. Ele já está praticamente pronto, porque o projeto sobre bioeconomia já está em andamento. É só uma questão de viabilizar os recursos. A ideia de aumentar a produção por ganho de produtividade, usando os conhecimentos da Embrapa, para sairmos do modelo predatório para uma agricultura de baixo carbono, isso já é uma realidade, é transformar em política pública. Os recursos do Plano Safra podem muito bem ser utilizados para fazer essa transição, apoiar a agricultura familiar, apoiar os extrativistas, as populações indígenas. Há sim um caminho, é substituir
o modelo predatório por um modelo sustentável, é uma transição. E essa transição deve entrar em curso, inclusive em parceria com os governos estaduais, que fizeram um acordo hoje pela manhã com o presidente Lula. São novos caminhos, novas maneiras de caminhar para o Brasil, para a Amazônia. É tirar o que não pode e colocar o que pode. É infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, agricultura de base sustentável, turismo, bioeconomia, investimento nas populações locais e ainda sermos capazes de fazer frente àquilo que nós podemos ser no terreno da biotecnologia, na indústria de fármacos e de cosméticos, que é um sonho do Brasil poder utilizar com sabedoria a sua biodiversidade, protegendo seus povos originários. Leandro? Obrigado, Matias, ministra. Obrigado por estar conversando com a gente também. Uma boa tarde. Recentemente saiu um levantamento da ONG Talanoa dizendo que 401 atos do governo Bolsonaro devem ser revogados para a agenda ambiental e a agenda climática do Brasil. Na avaliação da senhora, qual deve ser um primeiro ato revogado pelo governo do presidente Lula? Tem uma série de medidas que precisam ser revogadas e tem outras que precisam ser paralisadas, freadas, que é o pacote da destruição, porque esse tem um potencial enorme de atrapalhar a governança ambiental brasileira. Se você mudar o licenciamento ambiental, você vai criar um caminho de obras de alto impacto em prejuízo da Amazônia e de todos os biomas brasileiros. Se você liberar garimpo em terra indígena, será o fim das nossas populações indígenas. E se você continuar com a expectativa de regularizar a área que foi ocupada de forma criminosa, isso também será altamente prejudicial aos interesses da Amazônia. Então é você cuidar de revogar aquilo que não pode ser, que não é, mas ao mesmo tempo evitar questões fundamentais que estão tramitando no Congresso Nacional e que têm um poder de destruição e de emperrar as ações do governo. O governo federal tem muitos instrumentos para poder fazer a política ambiental. Agora, se mudar a legislação, você cria um problema. Mas a sociedade brasileira está muito atenta. Mais de 80% da população brasileira não quer ver as florestas serem destruídas. Mais de 70% da população sabe que nós já estamos vivendo sobre os efeitos das mudanças climáticas e que o mais prejudicado é o Brasil, principalmente a sua agricultura, que já está com perda de bilhões em função da diminuição do nosso regime de chuvas. Ministra, eu queria fazer uma pergunta sobre um dos principais temas que percorrem aqui os corredores da COP27 sobre o financiamento climático. Desde o primeiro dia se fala sobre a necessidade de financiamento climático para países em desenvolvimento. O que o Brasil espera neste caso? O presidente eleito Lula foi bastante enfático hoje sobre a necessidade do destravamento da verba, por exemplo, a promessa dos 100 bilhões e outras também para financiamento climático. Então, o que o Brasil espera nesse sentido, sair da COP27 com alguma promessa de financiamento para países em desenvolvimento? Há uma necessidade de financiamento, sobretudo para os países vulneráveis, os países de renda baixa, os países de renda média baixa. O Brasil é um país de renda média alta. Nós queremos cooperação, queremos apoio, mas, repito, o Brasil não está condicionando proteger as suas florestas a que nos paguem para isso. Mas, óbvio que o Brasil vai cobrar de que esses recursos eles sejam aportados. Até agora, dos 100 bilhões, só temos algo em torno de 80 bilhões. E que esses recursos possam ser direcionados tanto para a agenda de adaptação quanto para a agenda de mitigação. Principalmente a agenda de adaptação, porque muitos já estão vivendo sobre os efeitos das mudanças climáticas. E a solidariedade com os mais vulneráveis deve ser a tônica da liderança brasileira dentro dos espaços multilaterais. E o Brasil está dizendo que vai liderar pelo exemplo. Nós vamos reduzir desmatamento, queremos chegar ao desmatamento zero e apresentando uma alternativa para o desenvolvimento econômico do Brasil, na indústria, na agricultura. Nós podemos e vamos continuar sendo uma potência agrícola, mas ao mesmo tempo uma potência hídrica, uma potência florestal. Essa é a vocação do Brasil.
ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que vem sendo bastante cogitada para assumir uma pasta, um órgão no governo brasileiro. Por enquanto segue em muitas conversas com diversos países aqui e auxiliando bastante de perto o presidente eleito Lula. Agradeço muito pela entrevista, uma ótima noite para a senhora, uma ótima tarde para vocês. Obrigada, Matias. Muitíssimo obrigada, ministra, e também deputada eleita agora pela participação aqui, pela conversa com a CNN Brasil. Uma boa noite para vocês por aí. Obrigada, Matias.